E a vitória é nossa. Operando Deus. Se Deus é por nós. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E a palavra que eu quero trazer nessa tarde para os irmãos se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 31. Aleluia. Amém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, após fazer uma ministração, dar um estudo, parece diante dele alguns judeus, algumas pessoas que eram religiosos, sacerdotes, escribas e outras pessoas curiosas que estavam ouvindo a ministração da palavra de Deus. E após a ministração, o Jesus olha para essas pessoas e diz: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos, e então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, Jesus. Após Jesus falar para aquelas pessoas que se eles conhecessem a verdade iria vos libertar, algumas pessoas começaram a reclamar e dizer: nós não somos nascidos de prostituição, nós nunca pertencemos a ninguém, nunca fomos escravos de ninguém. Como que o Senhor nos diz que nós vamos nos tornar libertos? E aí Jesus diz: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. E eles tornam a reclamar com Jesus, dizendo: nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um Pai que é Deus. E Jesus diz: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria, porque eu vim de Deus, eu não vim de mim mesmo, mas foi Deus quem me enviou. E aqueles homens não entenderam e dizem: nós temos por pai Abraão. E Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês fazem a obra do pai de vocês, vocês não fazem a obra de Deus, vocês fazem a obra do Deus de vocês, do pai de vocês. E o pai de vocês foi homicida desde o princípio, e ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quanto ele prefere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. E eles não entendem isso, e Jesus tem que falar claramente para eles: vocês estão fazendo a obra do pai de vocês, e o nome do pai de vocês é o diabo. Dura a palavra. E às vezes, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, algumas pessoas acham que estão fazendo a vontade de Deus e tem Deus como Pai,
mas não fazem a vontade do Pai. Aleluia, Jesus. Algumas pessoas carregam ou têm uma Bíblia na sua casa aberta no Salmo 91, mas não sabe ou não conhece o Deus do Salmo 91. Algumas pessoas gostam de recitar o Salmo do pastor, que é o Salmo 23, mas não tem o pastor do Salmo em sua vida. Algumas pessoas gostam de louvar aquele hino de Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha família. Mas quando Deus entra na família, quando Deus entra na casa, Ele começa a colocar alguns impedimentos e dizer: Deus, aqui não, deixa que eu resolvo esse problema. Meus amados, já foi dito hoje aqui, eu volto a dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará pela tua vida. Aleluia, Jesus. Aquelas pessoas ouviram a palavra de Deus e até gostaram. Missionária Heloísa, eles gostaram de ouvir a palavra, porque a palavra de Deus ela é algo sublime, que traz uma paz no nosso coração. Imagina o próprio Jesus falando com aquelas pessoas. Só que Jesus conhecia aquelas pessoas mais do que ela mesma e disse: olha, vocês vão ter que permanecer no meu ensino. Vocês têm que permanecer na minha palavra. Porque se vocês permanecer, vocês vão conhecer. E se vocês conhecer a palavra, ela vai te libertar. Vós tende por pai o diabo. Versículo 44. Do capítulo 8 de João. Aleluia, Jesus. E Jesus diz: vós sois do vosso pai, o diabo, e quero satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. No entanto, não credes em mim, porque eu vos digo a verdade. Aleluia, Jesus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. É, Jesus. Os judeus responderam: nós temos razão em dizer que és samaritano e tem demônio. E Jesus diz: eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonras. Eu não busco a minha própria glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, não verá a morte eternamente. E os judeus lhe disseram: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, bem como os profetas, mas dizes que se alguém guardar a minha palavra, não provará morte eternamente? És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas que morreram? Que pretende ser? E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai que dizes que é o vosso Pai, é que me glorifica. Vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu e regozijou. Amados, após Jesus falar isso, eles começam a pegar em pedra para jogar em Jesus.
E Jesus retira do meio dele. Jesus sai do meio deles. Porque se alguém honra o Pai, será honrado pelo Filho. O Senhor nessa tarde está querendo abençoar a tua vida assim como Ele queria abençoar a vida daquelas pessoas naquela época. Mas eles rejeitaram a Jesus. E Jesus estava dizendo: eu honro a meu Pai, a quem vocês estão dizendo que é o Pai de vocês. Se vocês que estão ao alcance da nossa voz, sabe, tem certeza que é filho de Deus, comece a honrar Deus com as suas atitudes e atos. Comece a honrar Deus dentro da tua casa com a sua família. Comece a honrar a Deus fazendo culto doméstico. Comece a honrar a Deus orando, pedindo misericórdia pelas coisas erradas que às vezes nós fazemos. Dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Senhor, me perdoa os meus pecados, porque até aqui eu tenho lhe desonrado com minhas atitudes, com meus atos. Amados, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A palavra diz que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir. Mas são os nossos pecados que nos separam de Deus. Verdade. São os nossos atos errados que nos separam de Deus. É o pecado que nos separa de Deus. É a prostituição que nos separa de Deus. É o vício que nos separa de Deus. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama você, pecador. Aleluia, Jesus. Deus, Ele abomina o teu ato errado, mas Ele te ama e Ele quer te salvar. Aleluia, Jesus. Ele quer mudar a sua vida. Glória Ele quer a mudar a Deus. estrutura da sua casa, da sua família. Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Algumas pessoas que aqui estão, irmão, não tinham nenhuma esperança de vida, mas o poder de Deus alcançou e as transformou. O poder de Deus me transformou, me salvou. Não tinha esperança. Nunca imaginei estar numa igreja evangélica quando jovem. Nunca imaginei fazer parte de uma igreja evangélica e muito menos ser pastor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nunca imaginamos. Chegamos a ser menino de rua, tendo pai, tendo mãe, sendo criado na rua. Aos 13 anos morando sozinho, tendo família, mas ao mesmo tempo não tendo. Sendo rejeitado dos dois lados de famílias, porque era filho bastardo, porque era um filho fora do casamento, e crescendo revoltado, crescendo aborrecido, chateado, angustiado, cheio de dores e traumas, até os 18 anos de idade. Já pensando em tirar a vida porque não aguentava mais, missionário. Falar: para que serve isso? Eu não aguento mais, Senhor. E quando eu disse que não aguentava mais, e estava pensando em tirar a minha vida, eu escrevi uma carta para o Espírito Santo, e eu quero que você faça isso. Aleluia, Deus. Eu não sabia o que fazer. Oh, Jesus. Eu escrevi uma carta e disse: Deus, me ajuda. Deus, muda a minha vida, porque eu não aguento mais entrar num bar 8 horas da manhã e sair 10, 11, meia-noite, bebendo, jogando sinuca. Eu não estava aguentando mais aquilo. Porque no
no dia seguinte, os problemas vinham em dobro. Mas na hora que eu comecei a escrever a carta para o Senhor, entrou algo dentro do meu coração, porque eu falei: Deus, me ajuda a tirar a pedra que está dentro do meu coração para me ser uma pessoa normal. Aleluia, Jesus. Tem alguns momentos na nossa vida que nem psicólogo resolve o teu problema. Verdade, Jesus. Conversar com o psicólogo não vai resolver. O único que pode resolver, trocar o teu coração, tirar, arrancar a pedra que está lá, é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu pedi, eu falei: Senhor, tira a pedra que está dentro do meu coração, que eu quero ser uma pessoa normal. É verdade, Jesus. Porque se eu continuar desse jeito, eu vou enlouquecer. E eu já estava pensando em tirar a vida. E nessa hora, eu comecei a chorar, e foi um choro incontrolável. Chorando. E eu saí, e alguém me falou assim. Eu falei: eu quero ir numa igreja. E era durante o dia. Eu quero ir numa igreja. E naquela época, as igrejas ficavam tudo fechadas, como hoje ainda. Não tem ninguém na igreja para fazer uma oração, uma pessoa que está desesperada. Mas eu queria ir para uma Assembleia de Deus, mas não tinha. Assembleia de Deus tem culto, horário certo, dia certo, e é só a parte da noite. Se tiver algum doente na parte da manhã, não tem nenhuma emergência. A gente tem que fazer isso. Porque tem algumas pessoas que estão desesperadas, precisando, durante o dia, de uma oração, de uma palavra. E não tinha. E eu cheguei perto de uma pessoa e falei assim: olha, eu estou precisando ir numa igreja, eu quero ir para a igreja, porque eu estou sentindo algo de Deus, assim, eu quero ir para a igreja, porque eu pedi para Deus tirar aquela pedra que estava no meu coração. E uma pessoa falou para mim assim: olha, eu sei onde tem um culto agora. E foi numa terça-feira. Falei assim: eu tenho um culto. Falei: aonde? Ah, na casa da irmã Tânia. Aonde? Como é que eu faço para chegar lá? Você vai caminhando aqui, você chega lá perto do Hélio Gás, sobe uma rua assim, é uma casa de pedra. Falei: eu vou lá. E quando eu cheguei lá naquele lugar, tinha um povo orando. E a oração lá começava 8 horas da manhã e até 10 horas da noite. Era o dia todo de terça-feira. Jesus marcou um dia certo para falar comigo, irmão. Aleluia, Jesus. Um dia que eu ia achar uma porta aberta. Aleluia. E eu fui na casa lá da irmã Tânia. Na época ela era casada com o pastor Wilson. E eu sentei lá quietinho lá atrás. E fiquei sentado, quieto. E daqui a pouco uma irmã veio marchando em minha direção, irmão. Foi algo assim extraordinário para a minha vida. Ela veio marchando na minha direção, colocou a mão em mim. Disse: ó, Deus está te curando hoje. Uma oração que eu fiz em casa, que eu estava com problema de barra cardíaca, hipertensão intracraniana. Eu fui no médico, o médico falou: você tem que tirar isso. Se você não tirar isso, você vai morrer. Eu estava com pressão alta no cérebro. O médico falou: eu estava com problema de úlcera péptica duodenal, uma posição que não dava para tirar, para operar. E naquele dia Deus marcou o encontro. E lá, naquele lugar, a irmã colocou a mão sobre mim e falou: Deus está te curando hoje. Aleluia, Jesus. Deus está te curando hoje. Você pediu o coração. Deus está tirando o coração de pedra e está te dando um coração novo. Aleluia, Deus. Deus está te dando um coração novo. Deus vai fazer em você. E começou a entregar a revelação. E eu comecei a suar, irmãos. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei: que essa moça deve estar doida. E estava um período frio e eu estava suando. E eu não estava entendendo aquilo. Mas Deus estava agindo na minha vida. Aleluia, Jesus. Deus estava transformando a minha vida. Aleluia, Jesus. Deus estava trazendo uma nova direção para mim. Aleluia, Jesus. Eu resolvi aceitar Jesus. Aleluia, Jesus. Eu aceitei Jesus naquele dia. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aquela angústia que eu tinha, a depressão, foi embora.
Aleluia, Jesus. O Espírito Santo entrou e tomou conta do meu coração. O ódio que eu tinha das pessoas foi embora. Aleluia. Transformou em amor pelas pessoas. Eu fazia as pessoas se afastar de mim, porque se elas ficassem perto de mim, eu poderia me apegar a elas, e elas iam me machucar, elas iam me maltratar. Então eu não queria contato com gente. Gente é traidora, gente é isso, gente é aquilo. Mas eu não quero ficar perto de gente. Quando começar a se acostumar a namorada, então nunca quis parar com nenhuma namorada, porque se eu começasse a gostar, ela me trair, ela me decepcionar, porque é trauma do passado. E Jesus curou. Aleluia, Jesus. Jesus mudou a nossa vida. Aleluia, Deus. E eu louvo a Deus que aquela revelação daquela irmã se cumpriu. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós conhecemos quase o Brasil. Só falta a parte do sul para me conhecer, porque é muito frio para lá e eu gosto de calor. Oba! Aí minha esposa gosta da parte do frio. A gente vai conhecer o sul. Amém. Aleluia. Vou te levar no sul. A gente vai conhecer o sul. Nordeste já conheci quase tudo. Aí, ó. Aí, ó. Ô, Então eu só não glória. fui pro sul. Pra cima eu conheço quase tudo. E a profecia daquela irmã, há Aleluia. 27 anos atrás, quase tudo já está se cumprindo. Amém, Jesus. E eu louvo a Deus. E o único arrependimento que eu tenho é de não ter aceitado a Jesus Cristo antes. Glória a Deus. Deus me deu uma oportunidade e aumentou meus anos de vida. Amém, Jesus. Deu uma esposa abençoada para estar comigo, acompanhando. Está gravando aqui, ó. Só Jesus. E hoje a gente está aí, fazendo a obra. Tentando resgatar pessoas do jeito que nós fomos resgatados. Eu fui resgatado sozinho. Ninguém foi lá na minha casa me tirar. O próprio Deus. O próprio Deus me tirou de lá. Mas teve uma pessoa que me deu um exemplarzinho. Um exemplar do Gideões Internacional, aquele prata. Tudo que eu ia fazer, eu li aquele exemplarzinho. Então alguém fez, né? Alguém levou a Bíbliazinha para mim. Alguém me deu um exemplar do jeito que hoje estou dando um folheto para você. Eu tinha folhetozinho na minha bolsa também. Aleluia. E eu não era cristão, mas tinha um folheto lá. Aquela Bíbliazinha era era de cabeceira. Angustiado eu lia. Precisando tomar decisão eu lia. Sei que eu lia. Antes tudo eu lia. E o Espírito Santo foi trabalhando. Glória a Deus. Glória. E a palavra que nós lemos inicialmente diz: se conheceres a verdade, A verdade. vos libertará. A verdade que liberta o homem está dentro da palavra de Deus. Que você possa ter a oportunidade que eu tive. Aleluia, Jesus. Você possa ter essa oportunidade. Às vezes você pode estar sem esperança, sem saber o que vai fazer. Deus, Ele te dá uma nova vida, uma nova esperança. Aleluia, Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Hoje, por misericórdia de Deus, tanto um lado da família quanto do outro, tudo me ama. Amém. Glória a Deus. Amém. A família Passa me ama. Aí eu conheci mais um grupo da família Passa. Mas eu digo meus irmãos da família Passa agora me amam. Família do Bernardo agora me ama. Aí eu juntei os dois. Meu nome é Luiz Antônio Bernardo. Meu nome é Antônio também. Luiz Antônio Bernardo. Mas eu juntei os dois. O Bernardo de um lado da família e o Passos da outra família. Para eu honrar tanto o lado do meu pai quanto o lado da minha mãe. Porque existe uma promessa que diz: honra teu pai e tua mãe, e vai ter os dias na terra prolongados. Amém, Jesus. E eu glorifico o nome do Senhor e agradeço por essa oportunidade. Quero fazer uma oração com os irmãos. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, nas tuas mãos nós entregamos, Senhor, todos que estão ao alcance da nossa voz. Que assim como o Senhor nos deu uma oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa e termos a nossa vida transformada,
que eles possam ter essa oportunidade, Senhor. Toma cada família nas tuas mãos, abençoa o povo dessa localidade, Senhor. Que cada um, Senhor, possa colocar o Senhor como o Senhor absoluto da sua casa, da sua residência, da sua família. Porque nós sabemos, ó Pai, que muitos estão vivendo conflitos no lar hoje, Senhor. Algumas famílias estão vivendo, ó Deus, tristeza de ter tido um filho assassinado. Ou uma esposa hoje está em casa e seu marido está nas drogas ou está na bebida. Sem esperança, Pai. Mas a palavra que o Senhor me deu, a palavra que o Senhor deu a essas pessoas foi: permaneça no meu ensino. Permaneça na minha palavra e ela vai libertar. Que essas pessoas possam se libertar, Senhor. Que o Senhor possa colocar cada um em suas mãos. Que elas possam dar o primeiro passo em direção ao teu reino, Senhor. E eu tenho certeza, assim como o Senhor fez comigo, fará com essa vida. Dê uma oportunidade de elas estar à noite, amanhã, na parte da manhã, na escola dominical aqui, Senhor, nesse tempo. Que elas possam aprender na escola dominical. E que no culto à noite elas possam estar também, Senhor, ouvindo a ministração da Tua palavra. E que ela um dia possa declarar assim como eu e minha casa serviremos ou servimos ao Senhor. Obrigado pela oportunidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Palavra maravilhosa. Glória a Jesus. Eu vou estar passando para o presbítero Paulo, né, que ele conhece, né, os dias, horários de trabalho. Ele vai estar passando para os amados.